Olá, tudo bem com você? É um grande prazer te receber por aqui, nesse que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu me chamo Maurício Quieco, e desde o meu nascimento, praticamente, eu já cresci, me desenvolvi, me formei a minha consciência ambientado no mundo cristão. Meus pais, minha família sempre frequentaram a Igreja Católica e, ao longo dos anos, eu fui cada vez mais me aproximando, desenvolvendo mais interesses e curiosidades, não apenas sobre o mundo cristão, que foi o mundo onde eu cresci, mas também em outras diversas crenças e culturas, que ao longo dos anos eu tive a oportunidade de conhecê-las, de visitá-las, de alguma forma de experimentar experiências que pudessem me trazer novos conceitos, novas reflexões e amadurecer a mim como pessoa e como ser espiritual, né? Como pessoa que crê em algo que está acima de nós. Essa curiosidade ela se aflorou especialmente ali no meio da minha adolescência, quando eu me aproximei de grupos de jovens e atividades mais aprofundadas no mundo das religiões. E foi lá, naquela época, que eu tive pela primeira vez a oportunidade de ler a Bíblia completamente, do início ao fim. Eu tinha por volta de 13, 14 anos. Me aprofundei bastante, não entendi uma grande parte das coisas que eu lia. Na verdade, eu fazia interpretações, ou então eu recorria a interpretações externas para poder compreender o que eu estava lendo. O tempo foi passando e essas buscas elas continuaram. Então, fui me aproximando de vários tipos de canais que pudessem me trazer explicações mais profundas, mais dinâmicas, para que o sentido da Bíblia e da vida ele pudesse cada vez mais ser compreendido durante o meu crescimento. E de lá para cá, isso realmente não cessou. Essas curiosidades, esses interesses, eles foram se desenvolvendo cada vez mais. Li a Bíblia por diversas oportunidades. E especialmente, a partir ali de 2014, pelos próximos 6 anos e meio, quase 7 anos, eu me debrucei a fazer um estudo muito pontual de cada livro, cada capítulo, cada versículo de cada palavra da Bíblia. E qual foi o meu grande objetivo? Qual foi a minha ideia nisso tudo? Era fazer um estudo puro, um estudo neutro. Passei muitos anos ouvindo diversas interpretações, não apenas no Brasil e não apenas no mundo cristão católico, mas também viajando por vários lugares, ouvindo outras doutrinas e crenças que também se utilizam da Bíblia como um livro que sustenta a sua crença. E acabei me deparando com explicações totalmente diferentes, interpretações totalmente distintas dos mesmos pontos. O tempo foi passando e a curiosidade sobre isso ela foi realmente me consumindo, ao ponto em que eu me lancei a esse estudo que foi comentado. Então, qual é o objetivo e como eu fiz esse estudo que hoje eu divido aqui com vocês? Eu usei apenas a Bíblia, mais nada. Eu peguei uma Bíblia, que eu já tinha em mãos, que é uma Bíblia da Pastoral, objetiva, sem muitos comentários, sem nenhum tipo de interpretação mais aprofundada. Peguei da página 1 até o final dela, até a última versículozinho lá de Apocalipse, desde o Gênesis ao Apocalipse, de tudo. Por 7 anos. E traduzi isso num livro chamado A Bíblia em Resumo, que vocês vão ter acesso a ele, inclusive. Então, esse é o grande objetivo deste projeto. É compartilhar as informações bíblicas de uma maneira neutra, sem muitas interpretações, sem muitos conceitos externos, para que a gente, de fato, olhe para o que está escrito e apenas entenda o que está escrito, mais nada. Já vivi algumas experiências onde as interpretações iam sendo tão aprofundadas, que chegava um dado momento que a passagem principal que a gente estava estudando, ela nem era lembrada mais, né? E isso realmente ao longo dos anos me incomodou um pouco. E com essa possibilidade de ter percorrido o mundo, vários tipos de culturas e povos diferentes, tradições, crenças, percebi que até isso é algo sistêmico, né? É uma prática, talvez, é uma busca que se espalhou por várias e várias religiões. Essa possibilidade de acabar esquecendo um pouco a essência pura do que está escrito nesses livros, nessas bases que sustentam as crenças, para que as interpretações elas tenham um caráter cada vez mais humano e menos direcionado ao foco do que foi dito. É por isso que o projeto existe, a Bíblia em Resumo. Não temos aqui, e nem queremos, obviamente, fazer uma substituição da Bíblia, em hipótese alguma. Ao contrário, o grande objetivo desse projeto é que você que está aí do outro lado, que tenha interesse e curiosidade em mergulhar nesse livro,
possa ter em paralelo uma compreensão pura, neutra do que está dito ali, de uma maneira resumida, sucinta, objetiva, para facilitar a sua compreensão. É verdade que existem diversos livros da Bíblia, a gente vai falar sobre eles todos ao longo dessa jornada. Eles podem apresentar algumas ideias e informações muito complexas, que às vezes necessitam de um conhecimento histórico e geográfico para que você entenda o que está sendo dito ali e não faça interpretações que vão muito distante do ponto central. Então, para auxiliar você e sua família nesse entendimento puro, cru, neutro da Bíblia, o projeto existe. Quem é convidado a estar aqui? Qualquer pessoa. Maurício, eu sou cristão. Você é muito bem-vindo. Eu sou católico ou protestante evangélico. É muito bem-vindo. Eu não sou cristão, Maurício. Eu sou espírita, sou judeu, sou muçulmano. É mais do que bem-vindo. Maurício, eu não acredito em Deus. Eu não acho que a Bíblia é um livro sagrado. Eu posso estar aqui e acompanhar esse canal? De preferência você. Então todos nós somos convidados a isso. Vocês verão que a abordagem que é dada, que será dada ao longo dos próximos vídeos, é uma abordagem que ela não faz esse julgamento. Então, a Bíblia aqui, para muitos, é considerada um livro sagrado, para outros, ela não é considerada um livro sagrado. Eu, Maurício, que estou aqui à frente conduzindo essa jornada, para mim, isso não faz diferença. Qual é a sua percepção sobre o livro sagrado? O que faz diferença é você ter o interesse de conhecer a sua estrutura, conhecer a sua história, até porque a Bíblia, além de ser um livro sagrado para muitas doutrinas e religiões, também é um livro histórico fantástico, que traz para a gente uma ideia, uma percepção de mundo de um período da humanidade onde não se tem tantos registros. Então a própria coleção dos livros que compõem a Bíblia nos trazem registros daquilo que não foi escrito por outra pessoa. Então estamos diante aqui de um livro que vai muito além da capacidade sagrada e religiosa, mas ele nos apresenta um conhecimento até de por que estamos aqui, como chegamos até aqui, século XXI, e temos as nossas práticas do dia a dia. Vocês vão ver nos vídeos que muitas coisas que aconteceram lá há 2.500, 3.000 anos atrás, elas nos influenciam até hoje. E esse talvez seja um dos grandes fascínios que sempre me trouxeram à luz para me aprofundar no conhecimento bíblico. O convite que eu te faço é, vamos mergulhar junto nessa jornada e tenho certeza que pela linguagem facilitada, pelas informações mais sintetizadas e organizadas, você vai ter uma bela experiência de mergulho nesse livro fantástico. Bom, então vamos agora, apresentadas essas informações, eu vou dar aqui algumas dicas e dividir com vocês algumas informações que vão nos ajudar ao longo de todo esse processo, tá bom? Porque vocês sabem, nós falaremos aqui de mais de 70 livros diferentes, então nossa jornada ela será bem extensa e intensa, mas eu prometo para vocês que vai ser muito bacana e que a linguagem, a forma de abordar as temáticas, ela vai deixar tudo muito suave para que você possa compreender e internalizar de uma forma bem bacana. Primeira coisa que eu te peço já no início, não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Você se inscreve, ativa o sino de notificação e também você tem a opção de compartilhar esse vídeo e os próximos com seus amigos, as pessoas que você sabe que vão gostar dessa temática. Depois, só para que você compreenda, nós sempre, em todos os vídeos onde isso for necessário, a gente vai ter 2 quadrinhos de apoio. Um deles você está vendo bem acima de mim. Esse quadro sempre vai nos deixar atualizado sobre onde nós estamos na nossa jornada. Então aqui você vai ver em que testamento nós estamos, de que grupo estamos falando, de qual subgrupo, se for o caso, qual é o livro, qual é a contagem desse livro em relação ao total. Então se for o livro 1 do 73, você vai ver 1/73. Se for o livro 12, a gente vai estar lá no livro 12. Você vai ter a sigla, vai ter tudo aí. Então esse quadro sempre vai estar aqui para nos ajudar. E o outro é esse que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Então, como vocês podem ver, eu construí um quadro que explica a estrutura bíblica de uma maneira literária. Para quem não sabe, a Bíblia ela tem toda uma estrutura literária que tem a sua coerência, que tem a sua lógica, que foi construído e desenvolvido há séculos para que a gente possa entender como o povo de Deus caminhou ao longo da história. Então, essa divisão e essa subdivisão ela criou agrupamentos de livros em questão de características, momentos da história e
orientações que eles nos dão. Então, sempre que a gente fizer a troca de um grupo, subgrupo, ou a gente sair de um testamento e for para outro, essa tabela vai aparecer e a gente vai mostrar para vocês em que ponto nós estamos, ok? Isso tudo vai facilitar bastante a sua compreensão. E aqui vem um ponto bem interessante sobre estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia sem conhecer geografia, história e um pouco de estrutura literária torna realmente o estudo difícil. Então, quando você junta esses entendimentos de espaço, né, como os povos estavam distribuídos fisicamente ali no espaço, né, onde era cada ponto, e também compreender fatos históricos que acompanharam os acontecimentos bíblicos. Se a gente não tem essas dimensões, de fato, o estudo bíblico ele fica um pouco difícil. Esse é um dos motivos pelo qual esse canal está à sua disposição, né? Eu tive a oportunidade de viver todas essas experiências, a maioria delas até em loco, né? Fui ao Egito, fui a Israel, pude perambular por todos esses pontos para que isso me trouxesse informações e base para poder fazer um estudo muito completo. E hoje, aqui disponível para vocês. E um outro ponto que eu gostaria até de pedir a compreensão de todos vocês, ao longo dos nossos próximos 73 vídeos, né, do Gênesis até chegar no Apocalipse, ao longo de toda essa jornada, todas as vezes no início dos vídeos, por um espaço de aproximadamente ali uns 3 minutinhos, a gente vai ter umas explicações padronizadas. Ok? Então a gente vai ali, nesses primeiros 3 minutinhos de cada vídeo, ter sempre as mesmas explicações. A gente vai falar do livro, a gente vai falar sobre inscrições, algumas técnicas para o estudo. Por que isso acontece? E eu já falo aqui para que você tenha até paciência. E, claro, quando você estiver avançando na jornada, você pode passar aqueles 3 primeiros minutinhos para começar o estudo efetivo do livro que estiver ali no momento da jornada. Mas a gente utiliza essas informações, esses 3 minutos, porque muitas pessoas elas encontram nossos vídeos através de pesquisas específicas. Então alguém, por exemplo, entrou no canal apenas pelo Evangelho de Lucas. Então essa pessoa ela precisa ter aquela explicação resumida de como as coisas funcionam. Outra pessoa chegou ao nosso canal apenas pelo Livro da Sabedoria. Então ele precisa ter aquele entendimento. Por haver essa característica de muitas pessoas nos encontrarem por livros específicos, a gente faz uma explicação em todos eles, para que ele inicie a jornada do começo, ok? Então peço sua paciência para isso e fica aqui a dica. Se você vai acompanhar livro a livro sequencialmente, sempre você pode ali avançar uns 3 minutinhos de todos os vídeos e você já vai ter um estudo mais breve ainda. E por último, grande convite que eu te faço, na descrição, abaixo a este vídeo, nós temos 2 links. Nós temos 2 links porque a Bíblia em Resumo, você pode ter ela gratuitamente, baixando em PDF. É o mesmo material, o mesmo conteúdo. Basta você clicar, você vai acessar o nosso Drive e vai poder baixar a Bíblia em Resumo em PDF. São mais ou menos 260 páginas, onde você tem a Bíblia inteira sendo apresentada de uma maneira muito organizada, objetiva e com explicações práticas e simples. E também, no segundo link, você pode comprar o livro. Alguém deve estar perguntando, Maurício, por que você oferece o livro de graça? É só baixar e a gente tem aqui. E você também vende o livro. Porque através desse projeto, a Bíblia em Resumo, a gente vai arrecadar o que for possível de fundos com a venda desse material para poder auxiliar instituições aqui da região onde eu moro, que é Cotia. É uma cidade que precisa, tem muitas instituições assistenciais. Eu já faço o auxílio a algumas delas há alguns anos e esse projeto também tem como objetivo auxiliar essas instituições. Além de fazer também com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe a mais e mais famílias. Então é por isso que a venda do livro existe. Aquelas pessoas que se sentem tocadas e dispostas a adquirir o livro, você clica ali, entra na nossa lojinha virtual, o livro chega na sua casa e com a venda dele a gente faz toda essa ajuda. Se você não quer comprar o livro, não tem problema, é o mesmo conteúdo. Clique em PDF e aí você vai baixar esse livro para sempre no seu computador, tablet ou telefone. Bom, falado tudo isso, agora sim a gente entra propriamente dito nos primeiros entendimentos de origens e conceitos da Bíblia, ok? E caso você queira tomar nota aí do lado, você fica à vontade, pega seu caderno, pega sua caneta para fazer as anotações, mas saiba que esse conteúdo vai estar disponível aqui para você para sempre, né? Quando você tiver alguma dúvida, quiser mergulhar novamente na jornada, você pode vir aqui quantas vezes você quiser e as informações estarão te esperando. Então, para um primeiro entendimento, é interessante a gente abordar falando que nos tempos que antecedem a Cristo,
o que o mundo vivia, o que aquele mundo vivia, era um ambiente judaico, né? Tanto é que sabemos que Jesus Cristo, Jesus quando vem ao mundo, vem como um judeu. Então essa comunidade judaica, ela foi criada, ela foi formada, ela foi conduzida por Deus Javé ao longo de séculos e séculos para uma evolução, para que essa comunidade pudesse praticar os preceitos divinos, tendo um ambiente ali de muito crescimento e de muita fidelidade. Como a gente sabe, e será apresentado aqui em detalhes, nem sempre a caminhada desses judeus ela foi harmoniosa, ela foi recheada de alegrias e vitórias. Ao contrário, a caminhada que esse povo teve, e até mesmo continua tendo em algumas circunstâncias da nossa história recente, a caminhada desse povo, ela recebe a presença de muitos obstáculos, de muitos desafios. Obstáculos esses que, em muitas situações, fizeram com que Javé e o povo entrassem em algum tipo de atrito, algum tipo de conflito. Então, é importante nós compreendermos isso já num primeiro momento. A Bíblia é um livro que nos apresenta a criação, a formação e a história do povo de Deus. Acontece que, mesmo com diversas profecias, mesmo com a espera de um grande Messias Salvador, quando a gente chega ali no primeiro ano do que a gente entende como era cristã, Cristo vem ao mundo, Jesus vem ao mundo. Com essa vinda de Jesus, com todos os acontecimentos e com sua morte e ressurreição, o que acontece é uma primeira grande divisão nessa comunidade judaica. Aqueles que creem, que acreditam que Jesus é o grande e verdadeiro Messias que havia sido prenunciado por diversas ocasiões, tornam-se cristãos. Temática, na verdade, ou nome, que vai ser dado apenas algum tempo depois. Mas há ali uma dissidência. Aqueles que não creem que Jesus é o Messias esperado, é o grande Salvador esperado pelos judeus, desde as profecias antigas, como a profecia de Natã e a profecia de Isaías, esses continuam sendo a comunidade judaica. Então tudo isso acontece ali na virada entre o que a gente entende como Antigo Testamento e o que a gente entende como Novo Testamento. O que diferencia esses testamentos nada mais é do que a aliança que foi feita em cada um deles, que a gente vai falar daqui a pouco. Um novo acontecimento, mais ou menos 600 anos depois da vinda de Cristo, um novo acontecimento vem à tona nesse ambiente religioso. Na região que hoje nós conhecemos como Arábia Saudita, cidade de Meca, nasce Muhammad, ou Maomé, para aqueles da língua portuguesa. Com a vinda de Maomé, conforme ele cresce e vai se desenvolvendo espiritualmente, Maomé compreende que é o último e grande profeta enviado por Deus, que para aquela cultura é chamado de Alá. Desenvolve uma série de atividades e incursões, até expansionistas, arregimenta muitos e muitos fiéis seguidores ao seu propósito, fundando o Islã, né? O islamismo, onde aquelas pessoas que seguem a doutrina islâmica são chamadas de muçulmanos ou muçulmanas. Então, por volta aí desse século V, VI depois de Cristo, a terceira vertente dessas religiões que descendem de Abraão é criada. Então, agora, descendentes da mesma crença abraâmica, Deus, Javé ou Alá, nós temos então três religiões. Judeus, que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias enviado. Cristãos, que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador enviado e se torna o próprio Deus. E os muçulmanos islâmicos, que não têm essas crenças de um Salvador, que têm a crença apenas nas palavras que foram ditas diretamente por Alá a Muhammad, Maomé, e que ele espalha pelo mundo a sua doutrina, que é conhecida como islamismo. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente entenda a Bíblia, o que está escrito ali dentro. Alguém pode pensar, nossa, Maurício, eu nunca tinha pensado na Bíblia inicialmente com essa perspectiva, né? Mas a gente precisa compreender essa perspectiva, porque dentro do contexto bíblico e dessa coleção de livros magnífico, nós temos diversas passagens e histórias que precisam dessa base, desse entendimento dessas três grandes religiões, para que você compreenda o que está ali. E olha só, né? Aparentemente são religiões tão diferentes, mas na verdade são religiões que elas têm muito mais em comum do que o que você pensa. Então eu listei algumas aqui para dividir com vocês. Então a primeira delas é a aceitação de um livro sagrado. Essas três grandes religiões, elas adotam um livro sagrado,
que para algumas delas as partes desse livro são as mesmas, inclusive. Então os judeus, ele tem como livro sagrado a Torá, que é representado pelo Pentateuco da Bíblia cristã. Os cristãos têm a Bíblia sagrada, como sendo o livro, e os islâmicos muçulmanos, eles têm o Alcorão, que são os dizeres que Alá transmitiu a Maomé como regras, leis e como base religiosa. Outra informação que nos une, né, como religião, é um patriarca inicial, o primeiro de todos os patriarcas, que é Abraão. Por isso essas religiões são chamadas de abraâmicas, porque todas descendem da linhagem desse primeiro grande profeta. Outra característica bastante importante é a presença de um sacerdote, né? Um sacerdote que no dia a dia ele auxilia as pessoas na condução das suas práticas diárias. Para os judeus é o rabino, para os cristãos é o padre ou pastor, e para os islâmicos muçulmanos ele se chama imame. Para quem não conhece, imame é um sacerdote islâmico. Outro ponto de convergência também é a existência de um local religioso, de um templo que possa reunir as suas práticas e as suas atividades comunitárias. Para os cristãos, igreja. Para os judeus, sinagoga, nome que a gente tanto ouve, tanto vai ouvir, especialmente no Novo Testamento. E mesquita para os islâmicos. Então todos temos um local de oração que para essas três religiões aqueles locais são considerados sagrados, são considerados solos de Deus. Outra característica bem importante, finalizando esse conjunto de características próximas, é a existência de calendários anuais com festividades e algumas datas importantes para poder relembrar e recordar a história de cada uma dessas religiões. Então, como vocês podem ver, a gente tem muito mais coisas parecidas do que diferentes. Então agora, falando desse contexto, para que você entenda a origem disso tudo, né, a origem até do que a Bíblia, de onde a Bíblia vem, né, ela vem desse conjunto de histórias, passagens, experiências que aconteceram desde a criação até a pós-vinda de Cristo. Né? A Bíblia, então, ela nos apresenta tudo isso. E a gente começa falando do próprio conceito, né? Como a gente sabe, né, e é muito conhecido, Bíblia significa livros em grego. Essa é a primeira explicação que a gente tem para a etimologia da palavra. Mas, entendendo isso de maneira mais aprofundada, por que biblos em grego quer dizer livros? Então há uma explicação bastante interessante que ela se divide em outras duas explicações. A primeira delas é que biblos é o nome da cidade, que na época, uma cidade libanesa, que na época ela exportava para aquelas regiões todas os papiros, aqueles papéis onde os registros poderiam ser feitos de forma escrita. E por que aquela cidade chamava Biblos? Porque Biblos era o nome da planta utilizada para que eles pudessem fazer os papiros. Então vocês estão vendo que a palavra Bíblia ela tem um sentido ainda mais profundo do que simplesmente livros ou conjunto de livros. Ela é o nome da planta, que se tornou o nome da cidade onde se produziam esses papiros, e os gregos consideraram aquele nome como sendo o nome utilizado para livros, porque eles escreviam naqueles papéis vindos daquele lugar. Por isso se utiliza o nome Bíblia até hoje. Como eu falei para vocês, a Bíblia, então, ela tem como objetivo central apresentar a criação do mundo, a construção de todas as coisas por Deus, Javé ou Alá, né? Depende do nome que você que está do outro lado possa dar. E também nos apresenta a formação e a história desse povo escolhido, que de fato, segundo relatos bíblicos, Deus escolhe um povo para ser o seu povo. E esse povo recebe o nome de Israel. Mas nem todos consideram a Bíblia como um livro sagrado. Então muitas crenças e doutrinas, elas apreciam a Bíblia como um livro de apoio ou como um livro de subsídio, não necessariamente, tal como os cristãos, olham para a Bíblia de uma maneira sagrada, como sendo de fato um livro que tem na sua essência a presença do próprio Deus. É assim que os cristãos veem esse livro. Outros dogmas, outras crenças, podem até utilizar a Bíblia no seu dia a dia, mas sem esse contexto de sagrado. Historicamente, como é que a gente entende a formação desse livro, a reunião deles? A Bíblia ela é composta por diversos tipos de estruturas literárias. Dentro da Bíblia nós temos poesias, nós temos histórias, temos prosas, temos profecias, canções, você tem vários tipos de textos que foram sendo colecionados ao longo do tempo. Cada um com a sua origem, cada um com a sua tradição histórica, cada um com o seu contexto. Especialmente no início do primeiro milênio antes de Cristo,
esses livros começaram a ser trabalhados de uma maneira mais organizada, eles foram sendo arregimentados. E por volta do século III a.C., representantes das tribos de Israel, somando 72 pessoas daquelas 12 tribos, se debruçaram por 72 dias, construindo a primeira consolidação bíblica, que é, de fato, praticamente a estrutura do Antigo Testamento até hoje. E ela foi chamada de Septuaginta, nome que quer dizer os 70, né? Basicamente isso, a escrita, o trabalho dos 70, Septuaginta. Então essa Septuaginta ela foi a primeira grande coleção feita por volta ali de 300 anos antes de Cristo. Por coincidência, um período onde os gregos eles têm uma presença muito forte e dura sobre Israel. Porque quando os gregos vêm nesse período em que a Bíblia vai sendo formada, eles entram em Israel não apenas para um domínio econômico e territorial, mas também para um domínio intelectual e religioso. Talvez sendo este um dos motivos que fizeram com que esse grupo de escribas e grandes conhecedores dos textos fizesse essa grande compilação, para que eles pudessem proteger as informações e a escrita diante dessas ameaças de interferência cultural. Dessa Septuaginta, o tempo foi passando e nós entramos depois na era cristã. Com a vinda de Jesus, diversos novos textos, novas histórias, novas apresentações, novas canções, novos fatos marcaram a caminhada do povo de Deus. E para aqueles que creem em Jesus, o Novo Testamento é a parte do livro, a parte da Bíblia, que expressa fatos, acontecimentos, nascimento, milagres, morte, ressurreição e os atos que aconteceram no pós-Cristo. Então, por isso, nós temos o Novo Testamento. Maurício, então o que aconteceu? Como é que isso tudo foi formado? Aí eu vou dizer para vocês. Por volta ali de 380 depois de Cristo e mais ou menos 405 depois de Cristo, num período ali de uns 20 anos, período em que quem administrava, quem era o principal nome da Igreja Católica, chamava-se Papa Dámaso I, ele convoca um sacerdote que é conhecido pela sua inteligência, pela sua capacidade de leitura, de interpretação, chamado Sofrônio Jerônimo. Para cristãos, especialmente católicos, é o famoso São Jerônimo, que ele assume a responsabilidade de reunir não apenas os livros antigos, a Septuaginta, como os livros novos, datados ali do primeiro século, após a vinda de Cristo, reúne tudo isso, compila tudo isso e traduz tudo para o latim, que já era a língua mãe da igreja naquele momento, criando então a Vulgata, que é a estrutura, o formato bíblico que reuniu o Antigo e Novo Testamento já numa tradução para o latim. E esse nome Vulgata, ele é uma abreviação de alguns termos em latim, 3 termos em especial que eu vou falar aqui para vocês. Vulgata Editio, Vulgata Versio e Vulgata Lectio, que querem dizer, basicamente, edição, tradução e leitura em formato popular. É isso que quer dizer Vulgata. É uma tradução, é uma expressão literária para divulgação ao povo. E assim, a gente tem a estrutura da Bíblia praticamente como ela é conhecida até hoje. Com o passar dos séculos, e a gente acompanhou isso, a Igreja Católica, que foi a precursora desses primeiros passos pós-Cristo, ao longo dos tempos, essa igreja ela acabou tendo diversas rupturas como nós conhecemos. Então nós tivemos o cisma do Oriente, ocorrido já nos primeiros séculos ali depois da Era Cristã, e também tivemos as rupturas entre o catolicismo e o protestantismo, lideradas por Lutero. Então, após essas divisões, algumas doutrinas elas foram fazendo adaptações no entendimento bíblico nessa coleção. Então, quando o cisma do Oriente ocorre, a gente tem a divisão da igreja com a formação da igreja ortodoxa, que hoje nós temos algumas dessas igrejas espalhadas pelo mundo. Grega, armênia, russa, ucraniana. E também, quando há a divisão entre o catolicismo e o protestantismo, a gente tem uma série de novos dogmas, de novas divisões cristãs, como nós conhecemos até hoje. Por essas divisões de entendimento, por esses conflitos de coerência dentro da mesma fé, essas estruturas bíblicas foram tomando algumas formas diferenciadas ao longo do tempo. Então há Bíblias com menos de 73 livros, em função de algumas questões como o local onde foram escritas, a época, formato e a língua onde foi escrito. Então são vários elementos que fazem com que algumas Bíblias protestantes, por exemplo, tenham livros a menos.
Ao passo em que outros dogmas, especialmente ortodoxos, eles têm de 5 a 6 livros a mais do que essa Bíblia Vulgata de 73 livros. Então, para que nós possamos compreender, a Bíblia Vulgata é como se ela tivesse ali, ela fosse o embrião das demais versões. Há versões com menos livros, especialmente no mundo protestante, evangélico. Há a Vulgata com 73 livros, especialmente para os católicos. E há variações com 78, 79 livros para ortodoxos e algumas crenças também anglicanas. Então, conforme a cristandade foi sofrendo as suas divisões, esse entendimento de estrutura bíblica foi tendo poucas variações, o que pra gente, sinceramente, não faz tanta diferença hoje, na perspectiva de que somos todos irmãos, estamos todos reunidos num mesmo propósito, que é o bem comum. Então, considerando esse entendimento, como é que a Bíblia está dividida e apresentada hoje? Em 1563, no Concílio de Trento, um concílio católico, a Bíblia Vulgata foi declarada como a Bíblia oficial da cristandade. Claro, até hoje, para a crença católica. Então, a partir da Bíblia Vulgata, nós temos Bíblias evangélicas ou de doutrinas protestantes, com 6, 7 livros a menos, e temos Bíblias ortodoxas com aproximadamente 5, 6 livros a mais, a depender do dogma. Todas elas, claro, têm uma estrutura muito parecida. O que acontece é apenas a inclusão de alguns livros e a retirada de outros. Então, resumindo tudo isso, na Vulgata nós temos 73 livros divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, nessa Bíblia Vulgata, é uma coleção de 46 livros, divididos em alguns grupos literários diferentes, como Pentateuco, livros históricos, sapienciais e proféticos, e visa nos apresentar, a partir da Antiga Aliança, que foi o Êxodo, essa é considerada a primeira de todas as Páscoas, o Êxodo, a libertação dos hebreus das mãos egípcias, é o que caracteriza o que a gente chama de Antigo Testamento. Foi a primeira grande aliança que Javé faz com seu povo. Libertarei vocês e vocês serão meu povo e eu seu Deus. Então, nesse conjunto, nessa coleção do Antigo Testamento, ela é sustentada por essa aliança. E temos o Novo Testamento, a Nova Aliança, onde a Páscoa é renovada para os cristãos. Cristo, sua morte e ressurreição, passa a ser a nova aliança, o Novo Testamento. Também nova Páscoa. Então, por esse motivo, nós temos o Antigo Testamento, 46 livros, sustentados pela aliança da libertação no Êxodo. Novo Testamento, 27 livros, também divididos em alguns grupos, histórico, sapiencial, apocalíptico, onde nós temos nesses 27 livros a apresentação da nova aliança e suas consequências. Dessa forma, compreendemos a Bíblia como uma união conjunta de todas essas histórias, passagens, cânticos, poesias que expressam desde a criação do homem e do universo até as atividades proféticas pós-Cristo, que são finalizadas com o Apocalipse de São João. Neste sentido, há uma convergência entre os estudiosos históricos da Bíblia de que há 3 grandes qualidades presentes nesse livro, que para muitos é sagrado, para outros pode não ser, mas essas qualidades elas são inerentes à Bíblia. A primeira delas é a inspiração. Essa qualidade indica que tudo o que está na Bíblia foi inspirado por Deus e escrito por pessoas que agiram como instrumentos de Deus. Então essa é a primeira qualidade bíblica, inspiração. A segunda é a revelação, dizendo que tudo o que está na Bíblia é verdadeiro, expressa e revela a verdade de Deus. Então a revelação, tudo que está ali é uma revelação da verdade de Deus. E terceira e última qualidade bíblica é a inerrância. A inerrância parece até um termo, né, que a gente não está muito habituado a ouvir, mas essa qualidade bíblica nos diz que nada que está ali é errado. Não há erros. O que pode haver foram momentos bons e momentos ruins ao longo da caminhada bíblica, mas não há erro. O que está ali é tido como correto e verdadeiro. E, dessa forma, a gente conclui esse primeiro entendimento, conceituação e origem da Bíblia. Esse é um primeiro vídeo, pontapé inicial para todo um trabalho. Ele é um pouco mais extenso, como vocês estão acompanhando, justamente por termos aqui a base fundamental para que você compreenda o que vai ser visto, dito e acompanhado nessa jornada. Então, o convite que eu faço para vocês é: mergulhem junto comigo nessa jornada bíblica, onde nós iniciaremos, a partir do próximo vídeo, o Gênesis, e vamos até
o Apocalipse de São João, apresentando com essa mesma linguagem que você percebeu aqui, uma forma mais dinâmica, mais prática, mais suave, para compreendermos a Bíblia em toda a sua essência. E dessa forma, termos um crescimento como seres humanos, como eu falava lá no início. Eu que estou aqui deste lado, para mim, não importa a sua crença. Importa que você tenha a oportunidade de mergulhar na Bíblia de uma maneira neutra e que esse estudo possa lhe trazer, de alguma forma, um engrandecimento para que sua vida seja melhor. Ok? Nos vemos então no nosso próximo vídeo, onde a gente começa toda essa jornada, já com os livros especificamente falando, e reforço aqueles pedidos lá do começo. Não é inscrito? Se inscreva no canal, ative a sineta. Abaixo do vídeo temos os 2 links que eu havia comentado. Você pode baixar nosso livro gratuitamente, a Bíblia em Resumo, ou pode ir na nossa lojinha pedir, ele chega aí na sua casa. E dessa forma você está nos ajudando a auxiliar instituições da região aqui onde eu moro, que é Cotia. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, onde vamos colocar os 2 pés nessa jornada e trilharmos junto essa bela caminhada. Eu sou Maurício Queco. Tchau, tchau!